eu foquei em trabalhar. Eu trabalhava o tempo todo, domingo, feriado, porque onde eu trabalhava, se a gente trabalhasse nos dias de feriado, de domingo, nós ganhávamos o extra. Minhas filhas abandonadas. Abandonada. As meninas com Covid, aí eu fiquei 7 dias de isolamento com elas. Olha para vocês entenderem o que é a cabeça está, os olhos está fechado, a venda, você está naquele tumulto de situação, você não pensa. Com 7 dias, eu repeti o teste, meu teste deu negativo. Voltei a trabalhar. Eu não tinha que ter voltado a trabalhar, porque eu tinha meu pai e minha mãe do grupo de risco, duas crianças dentro da minha casa, duas crianças, a Nelisa era pequenininha. Meu pai e minha mãe fazia comida, meu pai deixava a comida do lado de fora, batia na porta, saía correndo e as meninas sozinhas. Isso é algo que hoje ainda dói dentro de mim, só de falar meu coração dói. Porque eu não tinha que ter voltado, que eu perdesse emprego, mas eu tinha que ter ficado com as minhas filhas. Mas a doença, ela deixou todo mundo perdido, desorientado. Nós ficamos perdidos naquela doença, nós não conhecíamos a doença. Então, assim, eu Nenhum de abandonei, nós, né? nenhum de nós. Eu abandonei minhas filhas dentro de casa, Fechadas, fechadas, cuidadas pela sua mãe, indo até a porta, entregando a a comida, comida, e elas duas sozinhas. e as duas sozinha. E quando eu chegava do serviço, porque na minha cabeça estava assim, ó, eu não posso adoecer, eu preciso cuidar da minha mãe. Eu me trancava no quarto e elas ficavam do lado de fora. Aí outra coisa que me marcou nisso. Aí a Anelisa batia na porta e falava, mamãe, eu só queria um abraço. Gente, que eu morresse. Que eu morresse ali, mas eu tinha que sair e cuidar das minhas filhas. Eu não saí para cuidar das minhas filhas. Vocês conversavam entre paredes, entre Sim, portas. que falta de sabedoria. Mas o medo de contaminar meus pais, o medo de pegar atestado e não ir trabalhar, era o medo. A palavra é essa. O medo, ele nos cercou nessa pandemia. E foi passando dias, as minhas filhas lá naquele ambiente, porque eu já não tinha minha casa. Quase que cativas. Sim, fui morar num barracão que hoje eu lembro, era um barracão que ele tinha uma nuvem preta. Eu não entendia, eu falava, gente, essa casa é estranha. Eu não me sentia bem lá. Uma casa suja, por mais que eu organizava, mas a minha casa era suja. E aí meu pai e minha mãe, eles construíram 2 barracão no fundo da casa deles. E aí eu falei, pai, eu não quero continuar aqui onde eu estou. Meu pai pediu, né, para que as pessoas saíssem e eu fui para lá. Fui morar lá. Resolveu? Não resolveu nada. As coisas cada dia ia piorando, piorando, e eu não via que estava piorando. E sabe qual é a nossa visão de fora? De incredulidade. Porque eu sempre te vi como uma pessoa muito forte, né? Você sempre muito altiva, e com as meninas do lado, com o Ramon. E quando nós ficamos sabendo, assim, da situação da separação de vocês, também foi um choque para nós. Porque vocês pareciam uma família muito perfeita, né? Mas não imaginávamos nunca que vocês tivessem passado, que você tivesse passado por essa situação, principalmente com as meninas. Sim. De uma menina que veio para a família e foi recebida com tanto carinho, com tanto conforto, chegar a um ponto onde você conversa com a sua filha te pede um abraço e você, no desconhecimento daquilo que ninguém conhecia, que era a pandemia, negando isso a ela por conta de ter que prover coisas Sim. que elas não estavam precisando. Não, Elas estavam precisando de um abraço. de um abraço. De um abraço somente. E passaram dias e as coisas foram piorando, mas para mim não estava piorando. Para mim eu estava ótima, vivendo no melhor momento da minha vida. Eu era mulher feliz, eu era mulher livre, que eu poderia ir onde eu quisesse. Eu e o Ramon não conversávamos. Se trocássemos alguma ligação, já era ofensa. E as meninas no meio daquilo. E aí eu comecei a sair. Sou livre. E o que que eu fiz falando do divórcio? Em março do outro ano, eu entrei com processo de divórcio. O processo de divórcio nunca saiu tão rápido.
Pandemia, tudo online. 30 dias saiu o divórcio. Aí que eu tava livre mesmo. Falei, agora eu sou mulher divorciada, eu tô livre. Comecei a sair, comecei a deixar minhas filhas. A Ana Júlia se trancava, a Ana Júlia calada, e eu não percebia, porque eu tinha que sair, eu tinha que viver minha vida. Vivi quantos anos casada? Porque essa é a mentalidade de uma mulher que é casada e divorcia. Agora é hora de eu ser feliz. Comecei a sair, comecei a postar fotos, perdi, eu acho que uns 5, 6 quilos, mas eu tava linda. Só que as pessoas que me viam de fora falavam, Adriane, você tá bem? Tô ótima. Adriane, você tá muito magra. É impressão sua. Eu não via. E quando eu acordei e vi tudo que eu tinha feito, foi um baque na minha vida. Você chegou a se relacionar com outras pessoas? Sim, eu cheguei a relacionar com outras pessoas. Relacionei com uma pessoa onde eu obrigava as minhas filhas a gostar. E elas não gostavam. E o que eu fazia? Ana Júlia, para você sair para os melhores lugares, você tem que aceitar. Você tem que aceitar ele. Eu falava isso, eu coloquei isso na mente dela. Ela falava, mãe, mas eu não me sinto bem. Você não tá vendo que eu tô viajando para os melhores lugares? Você não está vendo que eu tô feliz? Só que a felicidade, ela acaba até o momento que você entra para dentro da sua casa, deita na sua cama e coloca a cabeça no travesseiro. Porque nesse momento você vê o vazio. Você vê que é tudo mentira. Mas aí vem vozes. Você é feliz, você tá na melhor fase da sua vida. Pra que ficar assim? Ô, levanta Você tá no daí. auge do seu Você tá trabalho, no auge do seu você tem um trabalho. namorado que te leva para passear, que Sim, te oferece grandes coisas. sim. Mas quando você para e pensa, não tem nada de grandes coisas. Não, gente, não tem. Uma pessoa que não tinha nada a ver comigo, nada a ver. Não vou entrar em detalhes, mas é uma pessoa que não tinha nada a ver. Que quando tudo passou, chegaram em mim e falavam assim: você não tinha vergonha de sair na rua com essa pessoa? Nada a ver, nada a ver, sabe? E as pessoas falavam pra mim assim: olha pro seu marido, o seu marido é um homem lindo. O que que você tá fazendo? Eu falava, gente, eu tô feliz, eu não tô pedindo opinião de ninguém. Eu afastei de todos da minha família. Eu não ia mais em lugar nenhum da minha família. Eu não conversava com mais ninguém da minha família. Por quê que eu fiz isso? Porque lá dentro de mim eu falava, gente, eu não tenho que estar andando com mulheres casadas, eu sou uma mulher divorciada. Aconteceu situação desagradável de um homem que era amigo de dentro da minha casa mandar mensagem. Aí nesse dia eu falei, meu Deus, peraí, eu tenho que ficar quietinha na minha mesmo. Eu não tenho mais que conviver. E onde estava Deus? Na minha vida ele não estava. Porque eu não ia para a igreja, eu não orava, eu não buscava, eu queria viver, eu queria ser feliz. E num belo dia, o Senhor começou a trabalhar, porque é o Senhor que trabalha, Sejane. Sim. O trabalhar de Deus é lindo, ele é sutil. Ele não me invade. Deus, ele não invade. Ele traz pessoas, ele é sutil, ele vai vindo devagar. Ana Júlia adoeceu. Uma menina alegre, uma menina cheia de vida. Acabou, não tinha isso mais. Era uma menina triste, uma menina que não conversava, uma menina que só usava preto, roupas largas, blusão, capuz. Então, assim, eu fui perdendo a minha filha, só que eu não via que eu tava perdendo a minha filha. Nós não tinha diálogo. A Anelisa, uma menina que ficava sozinha em casa, eu saía, deixava elas. E quando eu fui ver, num belo dia, a Ana Júlia entrou dentro do meu. Eu entrei no carro com a Ana Júlia pra gente sair. E ela mexeu o braço. A minha filha começou com automutilação. 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 E eu fiquei desesperada. Mas tá tudo bem. Procurei psiquiatra, levei, falei, não, eu vou conseguir ajudar minha filha. Levei ela ao psiquiatra, começamos o tratamento. Foi um tratamento fácil? Não, mas eu demorei. Eu achava cartas dela e Deus trabalhando, e Deus cuidando da minha filha, e Deus cuidando de mim, Deus cuidando da Anelisa. Aí, num belo dia, que eu recebi o diagnóstico seguinte: mãe, nós vamos ter que internar a sua filha. Chegou a esse ponto? Chegou a esse ponto.
Um dia, lembrando aqui, ela tomou vários comprimidos para tentar suicídio, porque ela estava começando a medicação. Eu fiquei desesperada. Eu saí com essa menina louca na rua e falei, Deus, me ajuda. Nessa hora a gente lembra do Senhor. Nessa hora eu lembro, no Falei, Deus, desespero. me ajuda. E eu comecei a procurar clínicas de psiquiatria. É complicado achar clínicas por conta da idade. Ela tinha 12 anos na época, quando tudo começou. E eu falei, Deus, me ajuda. Fui parar lá no Vassili Shukri com a menina. Onde eu fui chegar, ela tinha plano, mas ninguém atendia. E aquele ali foi um choque de realidade, que eu não conhecia o Vassili Shukri. Cheguei lá, a médica consultou ela pra mim, deu uma medicação pra ela acalmar. E aí ela falou pra mim assim, mãe, o lugar dela não é aqui. E eu fui procurando e falava, Senhor, me ajuda. Eu achei uma clínica chamada Asmigo. Foi que me ajudou. E lá na Asmigo eles falaram pra mim, nós vamos ter que internar sua filha. Eu falei, não, minha filha não vai internar. E eu vivendo aquela loucura, não poderia sair do emprego, porque era minha renda. O meu esposo pagava pensão, mas não era tão alta. Então eu tinha que trabalhar. E a minha mãe levava ela para as terapias. E eu falei, doutora, não tem alguma forma da gente fazer para interná-la sem ela ficar aqui? Porque precisava de uma acompanhante. A acompanhante era eu. Minha mãe não poderia parar a vida dela. Minha mãe, ela estava tão desgastada, porque a Ana Júlia não queria ficar na casa dela durante o dia, quando eu trabalhava. Minha mãe ia 10, 15 vezes lá em casa, porque ela tinha que ser monitorada. Ela era monitorada na escola. Ela pegava o apontador, desparafusava e usava aquele estiletezinho do apontador para se automutilar. Era o braço, era a perna. E ela pesquisava como cometer suicídio. Ela tinha uma lista de anotações, ela escrevia cartas falando que queria morrer. Então, muitas coisas foram acontecendo ali. Até que num dia eu ouvi dessa pessoa que eu estava relacionando: interna essa menina. Hum. Na hora, Jesus falou no meu coração: ele não é o pai dela. Hum, Ele não é o pai. interna essa menina, né? Não é a nossa menina. Essa menina. Ele não é o pai. Nessa frase, eu abri a minha visão ali na hora. E falei assim, Deus, eu preciso que o Senhor me ajude agora. Agora é eu e o Senhor. O que que eu fiz? Primeira coisa, falei assim, olha, querido, você vai viver sua vida, eu vou viver a minha, porque eu vou cuidar da minha filha. Eu estou aqui para te ajudar. Falei, não, mas agora eu não preciso da sua ajuda mais. Agora quem vai me ajudar com ela é o pai dela. E não vai dar certo você na minha vida e eu conversando com o pai. Segue a sua vida. Fiquei com medo? Sim. Não conhecia a pessoa, não sei o que ela era capaz. Porque muitas vezes me deu traços da personalidade e eu calava, Uhum. entendeu? Então eu falei assim, segue a sua vida. E o Senhor começou a trabalhar. Começou a trabalhar. Eu sou ruim de datas, mas pessoas nunca desistiram de mim. Porque eu participo de uma igreja que é uma igreja em células. Então as meninas me ligavam, volta, volta, Adriane. E eu comecei a ir para a célula. E numa conferência da minha igreja, Deus falou comigo, se eu não me engano, eu não lembro o ano. Eu não lembro o ano. Eu voltei. Enfim, eu voltei, né? Peraí, vamos voltar lá. Eu falei que foi em 2022, foi em 2020 que foi o ano da pandemia, Sim, correto? 2020. Então foi em 2022, na Holy Fest de 2022, fiz a minha inscrição e da Ana Júlia. A Ana Júlia não poderia nem me ver. Era algo assim que ela estava tão ferida, nós não tínhamos diálogo. Você consegue perceber o agir de Deus na questão geracional? A dor da sua geração, a dor da sua chegada, a dor da sua descoberta, Sim. a dor da sua filha biológica, da sua Uhum. barriga, chegar para você e de repente não te sentir mãe dela. Sim. Sim, porque ela usou essa frase. O momento que eu mais precisei, a minha mãe não estava comigo. Meu Deus, foi fácil ouvir isso? Não. Comecei, falei, Senhor, agora é eu e o Senhor. E o Senhor foi fazendo. Foi fácil, Sejane? Não. Resolveu no estalar de dedos eu ter voltado para a igreja? Não. Mas o Senhor foi fazendo. Porque tudo é processo. Tudo é processo. O processo foi dolorido? Muito. Ela continuava com as cartas, ela continuava com as automutilações, ela parou de comer, porque ela descobriu que se ela não comesse, ela ia emagrecer
E ela ia morrer sem que ninguém percebesse. Olha pra você ver como que é a cilada do inimigo na nossa mente. E ela com quantos anos? 12 Com anos. 12. 12 anos. E aí, lá na nossa igreja, cada ano, o pastor libera uma palavra. Esse é o ano da aceleração, esse é o ano. E eu vivi o ano da aceleração. Por quê? A história é muita história, gente, é muita história. Muita coisa aconteceu. E eu estava lá, comecei para a igreja, comecei a ser amada pelas pessoas. Tem pessoas que marcaram minha vida ali dentro. Tem um menino que eu não sei nem falar como que você chegou até ele, não sei. Não sei. O trabalhar do Senhor. Lucas, ele foi uma bênção na minha vida, ele foi um irmão para Ana Júlia. Eu cheguei até ele, ele era secretário da igreja. Cheguei na igreja e falei, eu preciso de ajuda. Tem algum pastor que possa me atender? E a gente começou a conversar, conversar. Ele abraçou a minha filha como um amigo. Ele levava ela para a igreja, porque ele trabalhava lá, ele levava ela para a igreja com ele. Eles liam a Bíblia, faziam estudos, ele colocava jogos para ela jogar no computador. Eu ia trabalhar, eu voltava para almoçar em casa todos os dias nesse processo, para ver como ela estava. A hora que eu voltava para trabalhar no horário de almoço, ele falava, deixa ela aqui comigo. Muitos me acusaram, mas você nem conhece esse menino, como é que você vai deixar ela, a sua filha lá? Falei, o Senhor testificou no meu coração que é ali. E ele começou, ele foi um instrumento de Deus na vida da Ana Júlia. E ele ia, onde nós estávamos, ele ia, marcava alguma coisa, ele foi acompanhando a minha filha passou por vários encontros, porque nossa igreja tem encontros de Sim. adolescentes. Ela falava pra mim assim, mamãe, não aguento mais. Eu falava, vamos. Porque eu vi que a única saída da minha vida era Jesus. Não era psiquiatra, não era terapia, não era medicação. Não era, era Cristo. E ele foi.